alunos do 7º ano, como vocês estão? Estão bem? E o final de semana? Bem também? Então, vamos iniciar a nossa aula da semana? Vamos? Observem a pauta. Então, conforme vocês observaram, nós vamos fazer a correção, da página 101 a 103. É do texto A Moça Tecelã, isso mesmo, o texto que a Pro já leu para vocês na aula anterior, não é mesmo? Nós falamos um pouquinho sobre toda a estrutura desse texto e vocês ficaram com a atividade que nós vamos corrigir agora, tá bom? Então, vocês têm assim. Agora vamos verificar como foram trabalhados os elementos da narrativa no conto A Moça Tecelã. Por qual tipo de narrador esse conto é narrado? Comprove sua resposta com um trecho no texto. Então, é claro, você vai colocar lá. Qual o tipo de narrador? Vocês sabem que é narrador observador. Então, vocês tiraram uma frase no texto, que ficasse bem claro que esse narrador era um narrador observador. A sugestão que nós temos aqui é: então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara, certo? Então, o que vocês podem observar aqui que foi tirado o trechinho, deixando bem claro que o narrador ele apenas observava o que estava acontecendo, ele não participava da história. B. Informe quem é o protagonista da narrativa e quem é o antagonista. Então, nós sabemos que esse texto, ele é montado por protagonista, que é sempre o mocinho, a mocinha da história, e o antagonista é sempre o vilão. Nesse texto, quem que nós temos como protagonista? A moça, a tecelã, e o antagonista é o marido que ela teceu. Na C diz assim: no conto A Moça Tecelã, protagonista e antagonista não têm nomes próprios, eles são identificados por suas características. De acordo com a leitura que você fez do texto, descreva-os com suas palavras. Então, a gente vai observar. A moça ela tinha hábitos simples e precisava de pouco para viver bem. O homem era elegante e tinha o rosto barbado, além de ser dominador e ganancioso. Então, isso tudo são informações que foram tiradas do texto, uma vez que esses personagens, eles não aparecem com os seus nomes, mesmo sim com suas características. Em relação ao tempo da narrativa, responda às perguntas. É possível precisar a época em que a história ocorreu? Justifique sua resposta. Não, com certeza não é possível precisar essa época, certo? Pois não tem nenhum elemento que faça referência a quando ocorreu essa história. Quanto à duração da história, é possível saber quanto tempo se passou desde o início dos acontecimentos até o fim? Não. Por quê? Apenas a gente supõe que se tenha passado tempo suficiente para que a moça pudesse tecer o marido e alguns de seus desejos, como o palácio, casar, quando ela se cansou da solidão e novamente estava vivendo e desfazer o quê? Todo o trabalho que ela tinha feito, de tecer lá. Em uma narrativa é comum o uso de algumas expressões que marcam a passagem do tempo e a sucessão dos acontecimentos, tais como logo, depois, em breve, durante, muitos dias, assim. Volte ao texto, localize e sublinhe apenas dessas expressões. Então, vocês iam voltar lá ao texto, deixa eu voltar aqui. Olha o que nós temos aqui. Aqui já está sublinhado, olha. Ainda no escuro, na hora da fome, e à noite, depois, pela primeira vez, aos poucos, aquela noite, durante algum tempo, afinal, pela primeira vez, a noite acabava e manhã, certo? Então, essas palavras que eram para vocês terem grifado ali no texto, ok? Agora, voltando aqui, deixa eu voltar lá. Aqui. Letra E. Nos contos fantásticos, embora o espaço em que se passa a história seja geralmente surreal, fantástico, ele representa o ambiente real. Esse aspecto colabora com a intencionalidade presente no texto. Falar de coisas reais a partir do simbólico, do figurado. Explique de que modo essa oposição entre o real e o fantástico se estabelece na história A Moça Tecelã por meio do espaço. A resposta seria, a casa pequena onde a história começa.
transforma-se em uma casa melhor, depois em um palácio e novamente na casa pequena onde a história termina. Né? Que nós vimos toda uma trajetória de tudo que ela foi construindo e depois ela desmanchou tudo e voltou lá ao início dela. G. Identifique as partes do enredo que compõem a narrativa do conto A Moça Tecelã. Qual é a situação inicial da moça tecelã? Então, a moça vivia seus dias tecendo as cores do dia e o pouco que precisava para viver. Agora, no desenvolvimento do texto, tem uma complicação. Né? O que é? Sentindo-se sozinha, a moça tece o marido para lhe fazer companhia. Mas este, ao saber do poder do tear, pensava apenas nas coisas todas que ela podia lhe dar. O clímax da história. Sabemos que toda a história tem o seu desenvolvimento, tem um clímax que pode mudar completamente o desfecho dessa história. O clímax que nós temos é assim. A moça, que sem descanso tecia os caprichos do marido, pensou como seria bom estar sozinha de novo. Assim, decidiu desfazer seu tecido, destecendo o marido, o palácio e todas suas maravilhas. E o desfecho da história é: a moça novamente vê-se em sua pequena casa, tecendo amanhã no horizonte. Na segunda questão, vocês tinham assim. O conto inicia descrevendo a protagonista, a personagem principal, em sua ação de tear. Os elementos que ela tecia no começo da história mostram que o que ela tecia eram elementos da natureza e aqueles essenciais à sua sobrevivência apenas. Terceiro, e feliz foi durante algum tempo. Por que a felicidade da moça foi momentânea? Bom, porque tecer era tudo o que ela queria, né? E tecia os caprichos do marido até ela se dar conta de que estava triste, pois percebeu que os desejos do marido não correspondiam aos seus, além de se perceber presa a esses caprichos, o que lhe ocasionou uma tristeza maior que o palácio com todos os seus tesouros. Triste, não é mesmo? Na quarta questão é assim. Nos contos fantásticos, uma das características principais é a presença de elementos mágicos que fogem aos da vida real. Neste conto de Marina Colasanti, quais são os elementos mágicos que podem caracterizá-lo como conto fantástico? Bom, o elemento mágico do conto é o tear da moça, por meio do qual ela tecia seus dias, o alimento quando sentia fome, o marido quando se sentiu sozinha e todos os caprichos dele, até desmanchá-los e voltar a viver sozinha. 5. O conto A Moça Tecelã pode ser considerado conto de fadas moderno. Sendo assim, que contraponto podemos fazer em relação ao desfecho, à parte final da narrativa desse conto e os contos de fada tradicionais? Nós paramos para pensar assim. Nos contos de fadas tradicionais, o final feliz acontece quando a protagonista se casa com o príncipe, que a salvou do antagonista, certo? Agora, no conto lido, a protagonista encontra a felicidade quando volta a viver sozinha, pois seu príncipe era, ao mesmo tempo, o antagonista, que a prejudicava, certo? Não foi difícil responder as questões, não é mesmo? Depois disso, nós estamos praticando a oralidade, que nós não vamos fazer, né? Porque seria apresentar um trabalho aqui em sala de aula, como nós não podemos agora. E vocês têm trabalhando a língua, a acentuação gráfica, a revisão. Logo no início do ano, nós trabalhamos muito a acentuação gráfica. Tenho certeza que vocês se lembram bem todo esse trabalho de acentuação. Vocês fizeram cartazes, recortaram palavras, não é mesmo? Agora vocês vão colocar em prática tudo aquilo que vocês fizeram a respeito de acentuação gráfica, certo? Aqui, é claro, tem algumas explicações para vocês relembrarem tudo aquilo que nós trabalhamos, tá? E respondam as atividades com bastante atenção. E na próxima aula estarei corrigindo com vocês, tudo bem? Então, boa atividade para vocês.